Então vamos lá, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Então hoje é a nossa live de lançamento de um novo treinamento, tá? Por que novo treinamento? Algumas pessoas podem questionar, mas você tem um outro treinamento lá na Udemy, também é nessa mesma linha, tá? Só que aí a diferença é que esse aqui vai ser ao vivo, tá? E vai ter algumas coisas a mais, tá? Ou seja, eu nunca faço a mesma coisa, eu sempre procuro mudar um pouquinho para, né, para não, claro, para não ficar igual, né? E até mesmo a questão da plataforma também. Então esse vai ser gravado, né, já de antemão e vai ficar disponível para vocês, tá? Então vai ter no final tem uma surpresa aí para vocês também, né? Pessoal aqui da comunidade da gente, da Square, dos alunos, pessoal que também chegou através das nossas redes sociais por meio desse link, tá? Mas antes eu queria só dar um overview para vocês, o que é a ferramenta, talvez vocês tenham uma concepção do que seria o Elastic, mas assim, uma concepção mais antiga, tá? Eu vejo muito isso em palestras, onde o pessoal, assim, só imagina o Elastic como um local para você guardar logs, tá? Então, Amanhã. a gente vai observar que é uma ferramenta versátil, tá? E o conceito, eu sempre procuro fazer o seguinte, eu nunca me atenho só à ferramenta. Eu utilizo a ferramenta porque é algo do meu dia a dia, mas assim, eu procuro trazer o conceito em si da operação. Então, o que você aprender aqui, você vai pôr em prática em um outro sistema, o ASO, né? Radar, Splunk, enfim, só vai mudar a interface gráfica e algumas coisinhas específicas, mas a ideia, né, que é a parte de gestão de dados, a parte do que coletar, o que que eu vou coletar, o que é importante para eu poder observar, o que eu vou monitorar. Eu pego todos os logs? Não. Tá? Então a gente vai ter essa sacada aí, tá? Essas ideias, e vocês vão ver na prática também, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né, meu nome é Wagner Souza, tá? Então, sou especialista em segurança da informação, trabalho aqui numa empresa situada no Porto Digital, tá? Também sou sócio junto com o Eric e com o Thaís, né, da R-Squared, e a gente também eu faço ministro o treinamento com vocês, né? Quem está fazendo aí o State Response for Begins, né? A terceira edição dele, então, aí que já presenciou algumas aulas minhas aí, né? Caso duas. Também sou produtor de conteúdo digital na Udemy, tá? Então, membro do SOC Brasil, na questão de gestão de vulnerabilidade. Então, alguns reports que vocês veem semanalmente na questão de gestão de vulnerabilidade. Quem produz aquele material ali sou eu, tá? Junto com o pessoal. Minha formação, né? Tenho duas formações, né? Duas pós-graduação. Essa última que eu fiz aqui, especialização em segurança ofensiva, inteligência, né, de ameaça, inteligência cibernética, e algumas certificações que eu tenho, bem como premiações, que é o Elástico Tributo Gold nível Latam, tá? Então, de 2013 a 2025, fui premiado. E aqui estão minhas redes sociais, tá? Se você quiser escanear aí para você ter acesso, tem as minhas redes sociais e tem acesso também aos meus treinamentos que eu ministro. Eita, isso aqui eu, bora pular, que isso aqui é para ter pulado. Mas, assim, enfim, era para ter nossa agenda lá, terminei pulando, esquecendo de configurar. Mas nada que nos impeça. Vê só, qual a ideia aqui? A ideia é o seguinte: antes da gente trabalhar com uma ferramenta, a gente precisa também entender qual é a nossa problemática. Quando eu falo da problemática, eu falo da problemática na cibersegurança. Porque, assim, mexer com ferramenta. Em suma, pode ser até muito simples, mas diante de quais problemas a gente precisa resolver? Temos os problemas, tá? Então, a gente precisa trabalhar na solução dos problemas, não focar só na ferramenta, porque pode ser que tenha milhões de ferramentas e talvez não resolva o nosso problema, que é o caso aqui. Então, tem dois cenários aqui interessantes. Então, primeiro, né, o ciclo de vida médio de uma violação de dados é de 287 dias, com as organizações levando 212 dias para detectar inicialmente uma violação e 75 dias para conter. Esse aqui, o melhor cenário, né? Tá? Então, perceba quanto tempo um APT, né, um grupo avançado persistente, ele fica, né, dentro, né, mapeando, né, escaneando toda a rede para tentar obter uma informação importante. Então, perceba que
Isso aí é um problema muito grande para a empresa. Por quê? Tem que ter alguém para poder monitorar. E muitas vezes não tem pessoas, ou tem pessoas, mas não tem tecnologia, ou seja, uma ferramenta que faça isso de forma assim mais prática. Ou às vezes tem a tecnologia, tem a pessoa, mas não tem o procedimento, que é o treinamento. Então é um pilar, né? Pessoas, processos e tecnologias. Então a gente pode também enfrentar esse problema aí. Um desses está em um desses pontos, ou em todos os pontos, né? Seja pessoas capacitadas para operar a ferramenta e processos que digam como deve ser feito aquele procedimento. Tá? Então tem essa problemática. A segunda problemática que a gente vê aí é em média, as empresas mantêm 19 ferramentas de segurança diferentes, com apenas 22% dessas sendo vitais para o principal objetivo de segurança. Então, aí já vem outro problema. Então, às vezes tem empresa que não tem ferramenta demais nem pessoa suficiente, ou tem muitas ferramentas, mas elas não se conversam. Ou seja, uma ferramenta faz uma coisa, a ferramenta faz outra, e não há uma orquestração. Isso aí. Então, o que acontece? Você não tem gerência disso. Tá? Então, ou seja, para segurança, isso é falho também. Você não consegue. Porque aí você não consegue detectar ameaças avançadas ou persistentes dentro da sua própria rede. Tá? Então, esse é o problema que nós temos hoje. É detectar, monitorar e ferramentas que tenham aí essa essa junção, né? Ou orquestração aí, que eu possa unir todas essas ferramentas e ter um contexto melhor para a minha análise de segurança. Bom, e o que a gente poderia pensar em resolver isso aí? Tem um termozinho, tá? Que não é tão novo, é um termo antigo assim, mas que pouco eu vejo o pessoal falando, mas é o TDR, que é a junção, né? De que? Threat Detection, Investigation and Response, tá? Então, é um processo, né, de segurança cibernética para encontrar, analisar e mitigar ameaças. A detecção de ameaças é realizada por meio de monitoramento constante do sistema e da rede para identificar quaisquer sinais de atividades maliciosas ou vulnerabilidades potenciais. Tá? Então, isso aí é um conjunto que você vai ter operacional para que você possa detectar e monitorar de forma mais proativa e mais rápida. Não esperar acontecer, não. Eu preciso ter uma maior proatividade, que é outra coisa que ocorre muito hoje em dia. Então, muitas vezes espera-se acontecer, mas às vezes não é nem culpa do próprio profissional, né? Às vezes o profissional ele quer fazer algo, né, um pouco mais, mas assim, a carga de trabalho é tão grande em cima dele que ele não consegue ter tempo hábil para separar. Então, assim, é tudo para um. Então, chegou um diretor, ó, precisa fazer liberação para alguém que vai viajar, VPN. Aí você vai lá e libera VPN, ou seja, não tem uma organização aí, tá? Então, você não consegue detectar, investigar e muito menos responder. Por quê? Porque se você não, você só pode responder se você sabe aquilo que contra que você está lutando. Se você não tem uma ferramenta que te possa, pelo menos, fazer uma análise preditiva e te chamar atenção para alguma coisa, para dizer assim, ó, dá uma olhadinha ali naquele usuário que foi percebido um logon raro, ou seja, um horário que não é comum ele estar logando, ou até mesmo não é comum ele estar logando de um certo local, de um certo país, naquele horário. Enfim, tá? Então, precisa ter essa celeridade. Então, precisa, para resolver essa problemática, as ferramentas, os processos também precisam se conversarem em si para que possa ter, né, orquestração novamente. E aqui, ó, nós vamos ver uma visão geral do que poderia ser o TDIR, né? Threat Detection, Investigation and Response. Então, o que que vai acontecer? Aqui vai ter uma junção de ferramentas que vão começar a se conversar. Então, eu tenho um CIEM. O que que vai ser? Para que serve o CIEM, né? Não serve só para coletar logs, tá? Você vai coletar logs, você vai analisar esses logs, vai fazer o que a gente chama de correlacionamento. Por quê? Eu posso pegar um log, que é um registro, tá, de segurança, auditoria, por exemplo, também, e você pode fazer uma análise lá. E você pode correlacionar com o quê? Com um evento de rede. Exemplo, então imagina que o teu Firewall, ele é conectado no AD, tá? Então o que é que vai ter ali? Ele vai ter o triple A que a gente fala, né? Authentication, Authorization e Accountability. Então, tudo isso é registrado. Então, primeiro, para você acessar uma página, ele vai ver se o teu usuário é válido, se você está num grupo,
específico para acessar aquela página lá. Então, ele vai fazer essa consulta onde? Lá na sua gestão de acesso. E, na maioria das vezes, é o AD, né? Active Directory. Então, aí ele vai ter o quê? Autorização, né? Autenticação, autorização e accountability. O que seria isso? É justamente o registro que é feito daquela ação. Então, eu acessei, por exemplo, a página do NICBR. Quem acessou? Wagner. O horário tá ali, né? Autenticou tal horário. Então, aquela informação está no AD. Então, o registro vai ficar no File também, aquela informação de acesso da página do NICBR e também o Flow que tem lá, né? Que é o protocolo que eu estou utilizando para poder acessar aquela página. Então, o que que eu posso fazer aquilo ali? Eu posso auditar, então eu posso também correlacionar com as informações. Então, que hora foi que ele fez isso? 10 horas. Então, eu vou bater esses horários, né? Sei lá, eu quero procurar ao anômalo no período de 1 hora, então de 10 a 11 horas da manhã. Então, eu vou procurar tudo que tiver relacionado ali a um usuário, por exemplo, Wagner. Então, quero trazer tudo que for de rede e tudo que for registro. Então, eu consigo fazer isso com o CIEM. Além de enriquecer essas informações com o quê? Com thread feeds. Tá? Então, eu posso ir numa base externa do meu CIEM, pego aquelas informações lá fora e faço o correlacionamento também. Então, eu vou analisar se um IOC, né, se um hash, um IP, um arquivo passou pela minha rede e se bate, mas fala da match com os thread feeds que eu estou recebendo. Se deu match, ele vai avisar para mim. Tá? Então, ou seja, o SIEM não é só para guardar logs, ele vai fazer muito mais do que isso. Tá? E outra funcionalidade que o CIEM também tem hoje, que é o EBA, né? Que é você analisar o comportamental, entidades, né? O que foi gerado por entidades do tipo hosting, entidades do tipo acesso à rede, entidades, o próprio usuário, tá? Um objeto do AD, por exemplo. Então você consegue fazer essa análise mais granular e tentar entender o comportamento, tá? Junto a isso, até então eu só tenho uma ferramenta para monitoramento e detecção, que é o CIEM, como está pontuado aqui. Mas imagina que se eu conseguisse integrar outras soluções a ele, por exemplo, um Endpoint Protection ou XDR, tá? Então, EDR e XDR, a diferença é só a extensão da proteção, mas todos os dois têm a função de detecção e resposta, ou seja, ele vai ter uma medida detectiva e reativa. Então, alguém tentou numa máquina baixar um ransomware, se ele conhecer aquele comportamento também, que é interessante, ele não trabalhar apenas como como é que tem uma palavra que ele fala, heurística não, bom, eu esqueci, tem um termozinho que se fala, quando ele só analisa por meio de um hash, por exemplo, um IP e tal. Ele não vai fazer isso, ele vai tentar entender o comportamento, tá? Daquela, daquele ransomware, por exemplo. Ele vai lá e bloqueia. O XDA, então, eu vou estender os serviços para a cloud, os serviços em cloud que eu tenho. Então, aqui eu também posso, por exemplo, ter um gerenciamento da postura dos meus controles de segurança que eu tenho na cloud. O Azure, é, AWS, Google, por quê? Você levanta uma instância lá. Beleza, levantei uma máquina lá, tranquilo. A segurança quem faz é você. Você tem que fazer essa segurança, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, ele deixa para você fazer. Então, às vezes tem que configurar um firewall ali e tal, tudo isso. Então, se você vai fazer um gerenciamento, você pode fazer uma análise, né, um benchmark daquele serviço e ver, por exemplo, se ele está de acordo com o syscontrol. Ou você pode fazer o seguinte, você pode também fazer uma gestão de vulnerabilidade em cima daquele serviço, tá bom? Então, você estende, o XDR vai se estender para outras soluções. E com isso, eu consigo integrar essas ferramentas e até outras ferramentas também, tá? Todas elas trabalhando nesse mesmo propósito, que é o quê? Threat Detection, Investigation and Response. Tá? Então, aqui eu vou ter o Response, né, que é o endpoint, tá? A proteção também e a investigação. Faz todo esse tripé aqui, tá? Do monitoramento. Então, com isso, fica bem mais fácil de você detectar ameaças em tempo hábil ou muitas vezes, né, em curso. Então, às vezes você vai tomar uma ação de que pensando que já está sendo, né, alvo de um ataque ali. Bom, e qual seria uma ferramenta, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar que pode combinar todos?
né, todos esses recursos aí. Então, nós vamos utilizar o Elastic Security, por isso que eu falei para vocês. O Elastic hoje, ele não é o Elastic que ele tinha há 5 anos atrás. E, de fato, quando ele começou, na verdade, o Elastic tem 15 anos, na verdade, o Elasticsearch, tá? Ele começou como Elasticsearch, que é um motor de busca, onde você pode fazer consultas rápidas em documentos em uma base de dados NoSQL. Então, ele armazena esses dados ali em documentos no formato JSON. Então, para segurança, isso é rápido. Isso é muito bom, porque você consegue ter celeridade, diferente do banco de dados relacional. E você tem chave primária, chave secundária, né? Entre outras funcionalidades que pode deixar a busca um pouco mais lenta. Já a base não. No ciclo você consegue ter apenas o seguinte: você vai ter a informação que vai estar armazenada no campo e o seu valor atrelado a esse campo. Acabou-se. É isso que a gente precisa, toda essa informação. Então, o Elastic, ele surgiu como busca, tá? E a empresa começou a desenvolver também outros componentes, por exemplo, Kibana, que é a interface gráfica, eu vou mostrar para vocês também. Aí você tem a ingestão de dados, como é que eu faço isso? Através dos bits, através do Elastic Agent, Logstash, que o pessoal também, ou seja, ele vai fazer a tratativa dos logs, vai receber um log de um ativo, vai fazer aquele passe que a gente chama, né, que é a normalização, e vai entregar para dentro, vai deixar dentro do próprio sistema, armazenado lá, para que você possa fazer as consultas. Por que isso é importante? Imagina o seguinte, ó, traga seus dados, tá? Quais são os dados que eu posso trazer? Diferentes fontes que eu tenha, ó, os serviços que eu tenho aqui, tá? Então, eu posso trazer esses dados diversos que eu tenho, correlacionar esses dados, para ter um contexto maior de segurança. Além disso, eu posso ter uma camada de proteção, tá? Pode ser para container, serviços em cloud, endpoints. Eu vou ter também o meu CIEM. Então, veja, existe um módulo que é o Elastic Security, tá? Que é desenvolvido pela própria Elastic. Então, Elasticsearch, não é Elasticsearch. Elasticsearch é o motor de busca que tem. Ele armazena e faz busca, tá? Ele é um componente. Então, você ouviu falar, qual o componente do Elastic Security que forma, né? O Elastic Security. Você vai precisar de um motor de busca para armazenar a ingestão, que é feita pelos agentes, que é um Bits ou Elastic Agent, ou Logstash, e você vai ter a interface gráfica, que é o Kibana, semelhante ao que você tem lá no Grafana, os Zabbix, por exemplo. É aquela interface gráfica, ou seja, vai ser interpretado os dados que estão armazenados e são recebidos. Só que aí você percebe que a funcionalidade dele vai de CIEM, ou seja, eu posso ter um CIEM para ele. Então, a versão 7.9 do Elastic, ele já começou já, se não me engano, a 7.9 ele já começou com a postura já de ter um ambiente de CIEM. Até então era apenas, como diz, você só utilizava algumas funcionalidades que era guardava logs e pesquisava, e agora não, você consegue ter recursos de CIEM. Foram aqueles recursos que eu mencionei anteriormente, né? E você também consegue ter proteção escalável para endpoints. Então, quando eu falo endpoint, pode ser a máquina de um usuário ou mesmo um servidor. Então, eu preciso proteger um servidor crítico na minha empresa. Então, eu posso adicionar o recurso de proteção, que é o Endpoint Protection. Ou se eu quero também fazer proteção para os meus recursos que estão no serviço da cloud, eu também posso fazer isso. Então, veja que o Elastic Security ele não é apenas um componente, ele é uma stack, tá? Que essa stack ele pode ofertar vários recursos. A priori, né, seria o SIEM. Por quê? Às vezes o cliente ele já tem Endpoint Protection nos seus servidores e não quer. Mas nós também conseguimos coletar dados daquele Endpoint Protection. Que tiver lá. Trade Micro, por exemplo, Windows Defender, enfim. Tem como você fazer isso também. Tá? Então, a ideia é que você, mesmo que você não utilize como Endpoint Security, apenas como um CIEM, você consiga integrar a diversas soluções. Então, eu consigo integrar Firewall, é, roteadores, por exemplo, Cisco, MikroTik, Fortinet, entendeu? Palo Alto, enfim, diversos serviços eu consigo fazer isso. Eu vou mostrar para vocês as integrações que tem. E outra coisa, a Elastic também, tá? Começou, como eu falei para vocês, começou com o motor de busca de uns anos para cá, em 2021, começou a comprar pequenas empresas do setor de segurança, ou seja, empresas que faziam endpoint protection, soluções para proteção de segurança, enfim, análise de malware, e eles
juntaram todas as funcionalidades dentro do Elastic Security. Então, por isso, hoje nós temos a funcionalidade CIEM, Endpoint e Cloud Security. Hoje também eles têm uma base de pesquisas intensa. Então, vez por outra, vocês podem ver aí que aparece notícias, por exemplo, o Elasticity Labs descobriu um ataque em curso. Então, eles fazem isso. O que é que eles fazem? Ele faz essa análise, né, no malware, de um APT, por exemplo, faz um relatório, né, disponibiliza esse relatório e vão criar regras de detecção que vão ser integradas ao CIEM ou até mesmo ao Endpoint Protection. Tá? Então, ou seja, eles vão melhorando ainda mais a solução com essas pesquisas. E detalhe, tá? Outra coisa importante, essas regras, elas são públicas, tá? Então, se você quiser aplicar no teu próprio CIEM, você consegue. Agora, você vai ter que transliterar, né? Você vai ter que ler a regra, entender e jogar lá para o teu CIEM, para tentar, você analisa, ver como é que ele seria lá no teu CIEM e fazer né, esse translate aí. E nas etapas de segurança, como é que eu posso utilizar toda a minha stack? Quando eu falo stack, são todas as funcionalidades, tá? Porque a gente vai ver que o Elastic ele tem outros recursos, não só a parte de segurança, mas que de toda forma eu consigo integrar. Então, os mesmos dados que eu consigo monitorar uma aplicação ou host, eu consigo utilizar para a parte de segurança, tá? E aqui nós temos algumas, né, divisões, tá? A parte de prevenção, de coleta, o que é que eu posso fazer? Então, na prevenção, eu consigo ter análise de malware, proteção contra ransomware, tá? Comportamental também, então, ou seja, ele não só trabalha, né, com IOCs, mas ele vai trabalhar também com comportamento, ou seja, ele vê um comportamento anômalo, ele vai lá e mitiga aquela ação. A coleta, que é muito importante, então, o que é que eu vou coletar? Essas informações, então, ele consegue coletar informações a nível de kernel também, de host, ele consegue ter análise do host com OS Query. Eu consigo detectar, que é importante, então eu tenho alertas, eu tenho mais de 1.300 detection rules lá, então eu posso também integrar com uma base de threat intel pago, pública, que eu tenha utilização de uso de cases, eu posso fazer para poder, né, analisar algum alerta, jobs de machine learning, também integrado com IA hoje. Então, é, na verdade, digo hoje, mas já faz quase 2 anos, vai fazer quase 2 anos, já que ela acho que ela integrou-se a IAs, né? Tá? Então você consegue integrar uma IA dentro dela e você consegue ter uma celeridade, analisar um volume de dados grandes e poder trazer contexto para uma triagem inicial. A questão de responder, então eu consigo hoje fazer um isolamento e um hosting, eu consigo trazer, por exemplo, o malware que está ali dentro de um, né, ele vai para a quarentena, por exemplo, eu consigo trazer de volta as informações para fazer uma análise mais rebuscada. Eu consigo me integrar também a outras ferramentas, tá? A ITSM, de SOA. Então, por isso que eu boto o nome de responder, porque você pode conectar-se a uma dessas ferramentas e tomar uma ação. Então, eu quero abrir um ticket, ServiceNow, eu consigo. Eu quero orquestrar dentro de uma ferramenta de SOA, eu consigo me integrar com essa ferramenta e consigo enviar esses dados para que essa ferramenta possa fazer essa orquestração, tá? E customização também que é feita, tá? Então, isso aí é uma coisa mais avançada, né? Então, tudo isso aqui, né, a questão de inspeção também demanda um OSQL e também o console do Response que eu vou mostrar para vocês. Então, cada componente desse aqui, por exemplo, o Elasticsearch, ele consegue fazer essas funcionalidades. Então, eu consigo integrar funções a esse agente ele consegue trazer mais contexto para mim, de monitoramento, de detecção e resposta também, tá? E na operação de segurança, o que que eu preciso ter? O que que uma ferramenta integrada de TDIR, ela vai me trazer? Ela vai me trazer agilidade para parte de Threat Intelligence, tá? Threat Hunt, que eu preciso fazer ser mais proativo, ou seja, eu não vou esperar por um alerta, eu vou proativamente procurar vestígio, indícios de anormalidade. Ou vou pegar um relatório, né, que foi trazido por uma base de threat intelligence e tentar responder a pergunta se de fato eu vejo aqueles, né, IOCs, IOAs dentro da minha rede. Incident Response, então, que está fazendo um curso aí com a gente, eu já mostrei, né, como é que a gente consegue fazer deu uma visão geral, né, um overview de como você consegue, né, contenção, né, remover o malware, por exemplo. E outra coisa muito importante hoje, né?
a questão do compliance. Então, você tem o Marco Civil, tem a LGPD, GPDR, a auditoria de ISO 7001 e a auditoria do PCI DSS. Então, tudo isso você consegue, com ferramentas unificadas, você consegue ter a visibilidade, né? Então, o olhinho aqui, né? O olho de Horus, né? O olho que tudo vê. Então, você consegue ter uma visibilidade maior dentro da sua rede para que você possa ter toda uma tratativa, tá? Bom, eu vou aqui parar só essa parte aqui da apresentação para mostrar a vocês. Só tenho mais, acho que mais dois slides. Cadê? Sim. Mas eu queria mostrar para vocês a ferramenta em si, dar uma visão geral. Eu sei que o pessoal já, algumas pessoas também já viram durante no curso, mas assim, só para você ter uma visão geral do que é o Elastic Security, tá? Por isso que eu pontuei aquela questão. Ah, você vai modernizar sua postura de segurança. Por quê? Quando você tem um deployment, você já vem com tudo isso aqui já pronto. Ah, então você vem com a parte de search, que é o Enterprise Search, que você vai utilizar, por exemplo, quando você está pesquisando lá na Amazon, você procura um produto, sei lá, bota carro, então começa a sugerir algo parecido, semelhante, né? Ou igual àquilo que você está pesquisando. Então, esse aqui é o Search. Você consegue integrar, tá, o teu site ao Elasticsearch, ele vai fazer isso para você, tá? Ele vai fazer essas consultas mais rápidas para que o usuário tenha aquela experiência, né, mais rápida, né, de consulta. Observability nada mais é do que você ter um contexto do monitoramento de aplicações. Então, imagina o seguinte, então imagina que tá numa batalha lá, né, eterna, o pessoal de dev e o pessoal de infra. Então, a pessoal de dev vai subir, né, uma aplicação e sempre precisa de mais recursos, né, CPU, memória, tal. E o pessoal de infra, né, não, você tem que, né, melhorar sua aplicação, tal, fazer um tuning. E por aí vai. Só que existem problemas que ocorrem nessa camada de aplicação. E na maioria das vezes não é visível. Então, o que acontece? Em Observability, eu vou pegar informações, né, pegar dados de logs, traces e métricas e correlacionar. Então, eu vou conseguir entender, por exemplo, quando o usuário está lá no e-commerce fazendo uma requisição, sei lá, tentando fechar uma compra, está demorando muito. Por que que está demorando muito? Então, isso aí, o trace, ele pode me dizer alguma informação, ou seja, a aplicação vai acessar um banco de dados. Será que a lentidão, ela está no acesso ao banco de dados? Ah, ou é um erro? A aplicação está emitindo um erro. Lá no logs eu consigo visualizar. A aplicação está muito recurso de CPU e disco, de CPU e memória. Eu consigo também visualizar isso, essas informações. Quanto é que ela está utilizando? Qual o processo que está utilizando essa quantidade toda de memória, de disco? Então eu vou unir essas informações. Então eu consigo, a aplicação, eu consigo monitorar logs, traces e métricas, e eu consigo também monitorar o host. Tá? Então, se o host é um Windows ou um Linux, eu consigo pegar essas informações também para poder correlacionar e tentar identificar o porquê que aquela aplicação está tão lenta, tá bom? Agora, todos esses dados que eu falei para vocês aqui, ó, independentemente de onde você vai utilizar, eu posso também acrescentar uma camada de segurança. Então, voltando lá, para o pessoal brigando, dev e infra. Então, dev diz que precisa mais de recurso, infra diz que não tem. Só que está o tempo todo lá, né? O disco, a memória alta, a CPU lá em cima. E com a parte de segurança, a gente pode avaliar para ver se não é um ataque que ele está sofrendo. Um DOS, DDoS, tá? Eu consigo visualizar isso aqui. Enquanto o pessoal aqui vai olhar para a parte de aplicação, a gente vai pegar esses mesmos dados que eles estão utilizando e vai analisar no contexto de segurança. Então, eu posso avaliar também, será que não tem alguém rodando uma ferramenta de SQL Map, né, lá em cima do meu front-end lá, né, tentando buscar um acesso, né, uma vulnerabilidade de SQL injection. Enfim, então, esses logs que vão ser recebidos, a gente pode fazer esse monitoramento. Ou, se eu quiser, eu vou só utilizar para a parte de segurança. Analytics é mais uma parte voltada para customização de dashboards, ou seja, os dados que você recebe, você pode fazer uma customização. Porém, quando você integra um recurso, o Elastic Security já vem com bastante coisa já de dashboards. Não impede que você crie, né? Mas já vem bastante coisa. Então, essa aqui é a tela inicial dele. Ele vai ter, então, ele já está na versão 8.17
8.17.3, saiu agora há pouco. Porém, já está à beira aí, né, da versão 9, né? Já está a versão beta. Então, daqui a pouco já está sendo a versão 9. Tá? Aqui você vai ver que é exclusivamente para a parte de segurança, tá? Então, eu tenho as minhas detection rules aqui, tá bom? Eu tenho a parte dos alertas, o Attack Discover, que é justamente aquele recurso de você integrar uma IA aqui dentro, para que ele possa fazer uma triagem inicial de alertas. Então, imagina que você tem disparado lá 100 alertas. Tá? Então, 200 alertas. Então, para o pessoal do N1 fica muito complicado, talvez analisar aquilo ou tentar identificar se é um ataque ou não em curso. Então, conectado a uma IA, eu consigo fazer uma análise dos meus dados correlacionando com esses alertas que estão ali dentro. Tá? Esse Find é mais para postura de cloud, tá? Por que que eu digo postura de cloud? Porque aqui, ó, em dashboards, você vai ver ó, o overview, que são todos os dados que chegam ao teu CIEM, detect the response, então eu vou fazer uma resposta a um incidente. Eu posso ir para essa tela aqui. Então, essa tela inicial, os alertas, é para fazer a triagem, e o detect response é onde eu vou fazer a. Vou elevar o nível, né? Nível 2, nível N2 e N3 para poder fazer uma resposta à ameaça. Porém, eu também posso ó, me conectar a serviço do Kubernetes, né? Fazer uma análise de postura desse serviço. E eu posso também fazer a gestão de vulnerabilidades. Outra coisa que eu também tenho aqui, ó, análise por entidades, como eu falei para vocês. Hoje não basta só eu ter o correlacionamento de logs e rede, e eventos de rede. Eu preciso também entender o comportamento dessas entidades. Então, aqui, se eu clicar, deixa eu ver aqui, é porque eu tenho dados suficiente, mas deixa eu pegar aqui os últimos 7 dias. Pronto. Dos últimos 7 dias, o que ele está trazendo para mim? Ele já trouxe 12 anomalias. Por que anomalias? Baseado em quê? Baseados em jobs de machine learning, ou seja, são jobs prontos, né, trabalhos que ele vai fazer uma análise daqueles seus dados que você fez a ingestão de dados para dentro do seu CIEM. Ele vai começar a perceber se existe alguma anomalia ou não. Essas anomalias, elas estão aqui embaixo. Ó. Então, ela pode ser, por exemplo, um processo incomum está sendo rodado, então aqui já está dizendo 5, ó, tá? Anomalias no processo. Pode ser uma conexão de rede, uma atividade de rede que ele tenha, enfim. É, ele vai fazer toda essa análise para você. Claro, ele não está dizendo que isso aqui é ofensor, não, ele está te chamando a atenção. Por quê? Porque ele observou que aquele processo, por exemplo, que ele está sinalizando lá, nos últimos 5 dias, ele não foi visto. É algo incomum, tá? Além disso, ele vai fazer uma pontuação do risco que tem a entidade, por exemplo, o usuário, um host, na verdade, um host aqui, né? O usuário é aqui embaixo, a entidade. Cadê? Aqui. O usuário e o host, tá? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pontuar o risco desse carinha. Por quê? Porque talvez eu tenha uma conta com mais privilégios na minha rede. E essa conta está sendo vista em diversos tipos de alertas aqui. Aí o que ele faz? Ele já vai botar vai dar um peso. Então, ó, alta, analisa. Tá? Então é aquele negócio, você está sendo proativo aqui. Não é um alerta, é uma proatividade. Tá? Talvez possa ser até um falso positivo. Mas, por exemplo, administrator, uma conta que tem alto poder, né, alto privilégio. Então, eu posso olhar para essa conta, por exemplo, ou alguma outra conta específica, ou até mesmo observar algo em comum aqui, né, um nome comum de uma conta. Aqui também eu tenho o risco associado ao host, tá? Então, ele vai fazer análise comportamental das máquinas também, que estão instaladas. A gente vai botar também, da mesma forma, ele vai pontuar, né? Vai botar um risco score e vai pontuar e vai dizer um nível dele de severidade. As entidades que ele fez análise, que ele descobriu aqui, então aqui também, de forma proativa, fazendo hunt, eu posso descobrir, por exemplo, é, algo em comum. Como seria algo comum? Por exemplo, isso aqui, que tipo de conta é isso aqui? E aí? Alguém sabe? Pode falar, pessoal. Isso aqui, ó. Tenho vários usuários, mas esse tipo de conta aqui é o quê? O que vocês acham? Pior que aqui eu não vejo nem o chat aqui, ó. O chat some para mim. Se vocês estiverem falando, eita, ninguém sabe? Falaram aqui alguma conta padrão do AD, ou convidado. Na verdade, é um objeto do AD, mas é o que objeto? Qual tipo?
Convidado não. Ó, isso aqui é uma conta de máquina. Como é que eu sei? Porque tem um cifrão no final, ó. Isso aqui é um cifrão. Agora, se eu pego uma conta de máquina sem cifrão, isso é um perigo para mim. Que existe um ataque, né? Eu não me lembro qual é o nome de personificação. Não sei, alguma coisa de quebra, personificação do. Você consegue personificar um controlador de domínio. Aí quando você personifica, o que acontece? Ele vai criar o mesmo o nome lá, tal, mas ele vai, ó, remover esse cifrão aqui. Tá? É uma conta de máquina sem cifrão. Então é algo que eu posso observar. Aqui é uma conta de máquina, tem um cifrão. Então ele já pegou para mim essas informações, ó. Então, serviço, tá? E por aí vai, tá bom? É... Anomalias, né, que tem aqui. Então eu posso ver, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tem 5 anomalias. E anomalias são essas. Ele vai dizer que foi encontrado em usuários. Deixa eu carregar aqui. Opa, pode falar. Se quiser falar, pode falar. Nada? Hum. Então, quando eu cliquei lá em anomalias, ele já apontou para aqui, para a entidade usuários, ou seja, existem 5 anomalias que ele encontrou aqui, para relacionado a usuários. Ele vai apontar para mim, ó, esses usuários aqui. Especificamente o quê? Tá? Ele vai dizer o job que foi trabalhado. Por exemplo, WMIC. Tá. Ele vai dizer o host para mim, que foi visto, essa ação, processo e usuário. Tá bom? Então aqui eu posso também fazer minha análise. Posso mandar para uma timeline para investigar, tá? Então ele vai destrinchar, destrinchar, né? Todos esses eventos para mim e eu vou poder observar. Então vamos dizer a hora. Eu vou tentar descobrir se o que tá rolando aqui é malicioso ou não. Tá? Então, eu posso fazer essa análise de anomalias. Então, essas anomalias também, ou autenticação, por exemplo, de forma proativa, né, fazendo o Hunter, eu posso observar se tiveram falhas de algum sucesso, onde foi feitas as falhas, né? Quantidade. Então, eu posso observar tudo isso aqui também, de forma proativa. E essa análise, ela vem aqui na parte de hosts, network, usuário. Tá? Então, todas elas têm uma função, tem aquela aba lá de anomalias. Se eu vier em host, além de anomalias, ele tem isso aqui, vai me pontuar todos os hosts onde tem um agente instalado ou que ele identificou como sendo um host. Demora um pouquinho aqui, porque esse deployment meu é pequeno. Aí ele demora mesmo. Então, aqui ele vai trazer para mim os eventos. E vai trazer o seguinte, ó, processos incomuns, por exemplo. Então, quais são os processos incomuns que ele achou aqui dentro, além das anomalias? Deixa eu carregar aqui. Ele trouxe para mim informações, ó. Vai dizer o comando, o processo que está executando mais, ó, porque pode ser que tenha uma cadeia de comandos aqui dentro. E eu vou fazer minha análise. Claro, ele aqui está dizendo que ele foi visto nesse host aqui, Ubuntu. Mas eu posso ter, tem um aqui, tem 4. Então, eu posso selecionar um host específico para analisar os processos incomuns. Ou eu posso ter no escopo do meu monitoramento, eu tenho um host específico que eu tenho, ou host, né, que eu tenho que monitorar com mais cuidado, tá? Voltando aqui, ó, na parte de alertas, eu tenho os alertas que são gerados. Então, no caso, são os últimos 7 dias que eu coloquei aqui, para ter bastante alertas, para a gente poder visualizar. Ele vai dizer também, novamente, ele vai pontuar, para chamar sua atenção mesmo, na questão da severidade, por onde é que eu vou começar, porque aquilo que é mais crítico, né? Que a gente vê também no curso. O que é mais crítico para fazer o monitoramento? Então, eu vou começar por aqui. Ou eu posso trabalhar na parte dos alertas, ou eu posso trabalhar também na parte dos hosts. Então, tem um host aqui que é do Active Directory. Então, sempre que ele aparecer em alertas, você investiga primeiro. Tem essa opção. E tem os alertas em si. Esses alertas, eles são baseados em vendo aqui, ó. São combinações das detection rules que a gente tem aqui. Que são mapeadas, tá? Cadê? São cobertas pelo MITRE-ATT&CK. Então, aqui, tudo que está em verdinho é o que está mapeado das regras. Então, claro, né, não tem como uma ferramenta ter tudo aqui do Mitre. Até porque eles estão sempre atualizando. Mas as táticas, técnicas e procedimentos aqui, sua grande parte, ele consegue mapear, tá? E essas regras que tem aqui são mapeadas com base no Mitre, elas têm especificações. Por exemplo, são regras que serão
Disponibilização, vão olhar para hosts Windows, Linux, serviços de cloud. Deixa eu ver onde é que aqui as tags. Então, por exemplo, vou procurar regras que tenham deixa eu ver aqui, Active, ó, Active Directory. Então, eu quero procurar por regras que mapeiam ataques em Active Directory. Ele vai ter. Ou seja, até serve para a gente habilitar ou desabilitar regras. Essas regras aqui têm um total 1.322, tá? Então, são 1.322 regras que eu tenho de detecção. Claro, eu vou ativar todas? Não. Porque nem todos os serviços você vai ter no cliente. Então, tem regras para AWS, Azure. Então, essas regras você não vai ativar, tá? Então, você tem que analisar primeiro. Então, geralmente, você ativa as regras para Windows e Linux. E dessas regras, você vai observar depois as que são mais pertinentes, né? Que talvez você não tenha o recurso. Porque aí também vem aquela questão. O que é que eu estou coletando? Porque para uma regra dessa funcionar, ela vai precisar de algumas informações para dar match. E se não tiver, ela vai dar um sinal de warning, tá? Ou mesmo fail, fail, né? Ou seja, falhou lá e não conseguiu rodar de maneira correta. A questão aqui que eu falei para vocês, deixa eu ver se ele ainda tem, da IA, pronto. Tá aqui, ainda bem que tá salvo aqui. Ó, eu rodei isso aqui há 3 meses atrás e deixei salvo. O que acontece? É, ele fez o seguinte, ó, fez uma descoberta aqui em 9 alertas, claro, poderia ser bem mais, só que eu tinha poucos alertas para poder fazer essa análise. 50, 100, ou você tem muitos alertas. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai analisar, vai trazer contexto para você e vai sinalizar ó, possíveis situações que possam ter na cadeia de ataque. Ou seja, esses 9 alertas, eles estão inseridos aqui, ó. Então, você pode estar sofrendo um ataque de persistência ou de escalação de privilégios. Porque ele observou no contexto que ele tinha. Ah, mas isso aqui é um ataque mesmo? Aí você tem que fazer a triagem. O que é que ele facilita? Ele te facilita para te dar um insight, para te mostrar que aquela quantidade de alerta pode produzir na cadeia, no Cyber Chain, é, pode estar em curso uma persistência, um ataque pode estar mantendo uma persistência ou fazendo a escalação de privilégio. Aí sim, aí cabe a você investigar mais a fundo. Você também pode até perguntar mais coisas aqui, ó, com a IA integrada. Então você pergunta lá, tá, sei lá, pega o nome do processo. Para que serve esse processo? Qual o contexto? Me dê mais contexto. Aí ela vai te fornecer mais informações, né? Você pode fazer toda essa tratativa. Aí você tem a questão dos cases, que é bem semelhante a um serviço de ITSM, onde você vai criar um case aqui para poder fazer uma análise, né? Pontuar os seus registros, né? Você coletou evidências. A timeline é justamente onde você consegue também, por exemplo, analisar eventos e jogar para dentro de um case, anexar, na verdade, né? Colocar esses eventos. Aqui eu tenho auditoria, por exemplo, num diretório que eu estou monitorando, então aqui ele vai me dizer o que está acontecendo naquele diretório lá. Eu já posso ver algumas evidências aqui, ó. Exploit.c, daqui a pouco tem um wget e tal, um arquivo que baixa JPG, linuxenum.ch, então a numeração desse host. Então aqui eu consigo, tá, de forma mais granular, observar informações do que está acontecendo, se é um ataque ou não, e gerar essas evidências. Tá? E essa evidência vai lá para dentro de um case. E aí eu posso, no case, por exemplo, eu posso fazer o escalonamento, eu posso me conectar a uma outra ferramenta de ITSM e de SOA, abre um ticket, mandar para um SOA e em diante, né? Diversos tipos de coisa eu posso fazer aí. A parte de intelligence, nós temos aqui, que é justamente, ele vai consumir bases de threat feeds. Então, essas bases aqui são bases públicas que eu tenho, mas eu poderia pagar por uma base, e essa base aí iria me fornecer. Tá? O grande lance aqui é o seguinte, existem as integrações. Então, as integrações, ele vai te dar mais formas de coletar dados que você tenha. Então, aqui tem o APM, né? Que foi aquele lá que eu mostrei para Observability. Mas olha, a quantidade de dados que eu posso coletar, de soluções. Flow, tal, né? PFSense também tem, eu posso pesquisar aqui. Então, sei lá, eu quero pesquisar. Deixa eu ver aqui.
Fortinet, tá? Então, eu tenho soluções da Fortinet. O que é que você quer coletar de Fortinet? Deixa eu ver se eu tenho trend. Acho que eu tenho trend. Trend micro. Tá? Então, o Visual One, ou seja, eu quero. Existe a solução Visual One rodando no meu endpoint lá, tal, que ele é crítico para mim. Então, eu quero que você traga para cá esses logs para poder fazer análise no CIEM, para ter um alerta também aqui para uma outra equipe, avisar, talvez. O pessoal tem a ferramenta, mas não consegue monitorar essa ferramenta. E não quer dar acesso a um SOC, por exemplo. Mas com os logs que eu recebo aqui, dessa ferramenta, se ela gerar um alerta aqui, o meu CIEM pode receber também esse alerta. Eu posso customizar uma regra lá para aparecer o mesmo alerta para mim e avisar o pessoal. Fazer escolamento, abre o case, ou abre o ticket pro pessoal, enfim, eu posso ter essa versatilidade. Tá? Então aqui ele vai, por exemplo, serviço da Azure. O que é que eu posso coletar? Serviço da Azure. Tudo isso aqui de informação. Ou seja, você vai integrando o seu CIEM, network também, ó. Você vai integrando o seu CIEM a outras soluções e trazendo o contexto, claro, né? Sempre é bom, eu sempre friso isso. Ah, eu vou trazer tudo, tá, mas tudo vai servir para alguma coisa? Talvez não. Então, por isso que é interessante procurar as joias da coroa, ou seja, aqueles ativos que são mais críticos para um negócio. Por quê? Só que ele vai trabalhar com a parte estratégica, vai proteger o negócio, tá? Uma perda, né, um vazamento de dados, enfim, algo que vai trazer um dano ao negócio ou à reputação daquela empresa, tá bom? Então eu vou trazer os dados que de fato eu preciso para fazer essa análise, tá bom? Além disso, eu posso tem recursos aqui que eu posso em tempo real, por exemplo, eu posso fazer consultas com base em queries utilizando a linguagem SQL, que é o Ask Query aqui, tá? Então aqui são algumas queries que já foram feitas. Eu posso observar o resultado. Então, eu executo uma query, ele traz um resultado para mim. Tá, esse aqui eu tô nem, cadê? Select. Para ver aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui, nem me lembro mais. Esse aqui, cadê? Uma tabela, usuários. Cadê? Ah, tá. Ele uniu aqui, fez a união de recursos que o usuário estava utilizando naquele momento. Associou o grupo a usuários. E essas informações, elas ficam gravadas aqui, ó. Ah, não, tá. Isso aqui é do informações do usuário. Ele integrou, fez o. Porque quando você procura por uma tabela, por exemplo, usuários, ele só traz o usuário e o GID, não traz o nome do grupo. Aí aquela query ali, ele vai fazer o seguinte: ele vai trazer os usuários logados, mas vai trazer o nome, tá? Associando ao grupo, por exemplo, o grupo name. Aqui nesse caso, se eu não tivesse colocado o grupo name, ele iria trazer o GID. Aí não serve pra gente, né? Mas aqui eu tenho um contexto, então eu sei que o usuário estava ativo, quem é o usuário e qual grupo que esse cara pertence. Por quê? Porque ó, esse cara tem poderes, né, elevados aqui. Então, se uma credencial desse cara vazar, é meio perigoso, né? E ele tá acessando de onde? Qual horário que tá acessando? É do console, né? Que tá ativo lá. Na verdade, o usuário tá ativo, né, no console, ou seja, de frente para a máquina lá que tá utilizando. Se fosse um terminal service, ele mostraria aqui, ó, RDP para mim. Então, essas consultas eu consigo fazer, claro, essa aqui já está salva, já foi feita, mas eu consigo fazer essas consultas em tempo real, enquanto o host está ativo. Então, qual seria uma situação interessante para isso? Seria a situação onde sofreu um ataque de ransomware, eu não consigo logar naquela máquina, por exemplo. Por exemplo, o cara travou a minha máquina, não consigo logar. Mas se o agente estiver ativo e ainda conseguir executar comando, eu consigo ver, por exemplo, um histórico dos comandos que foram executados naquela máquina, entre outras coisas, tá? Então, utilizando o SQL e veja que você vai utilizar, ó, a linguagem SQL, né? Que é bem comum hoje, não precisa ser um DBA. Basta apenas você ter a noção básica, tá? Para você poder fazer esse gerenciamento. Outra coisa importante que tem, como eu falei para vocês, tudo isso aqui eu estou mostrando é a parte do SIEM, né? Mas tem a parte do Endpoint Protection, né? Que é uma área exclusiva aqui. Ele vai mostrar que existe um host, que ele já está ativo, tá? A versão do Windows, tal, a checagem feita com sucesso e algumas ações que eu posso tomar. Então, eu posso isolar esse host, eu posso responder. Quando eu clico em responder aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, vou no Help, eu tenho uma camada de comandos que eu posso executar. Então, eu posso novamente isolar ou liberar esse host, o status desse carinha, processos que estão em execução, eliminar um processo. Eu posso executar comandos também, fazer upload de arquivos.
download de arquivo, ó, get file, né? Posso fazer um scan aqui, ó. Cadê, ó? Scan.pf, tudo isso de forma remota, enquanto o host estiver ativo, tá? Então, uma vez que eu isolo esse host fica só com comunicação entre o deployment e entre o deployment, né? O deployment não fica a conexão com a rede, né? Ele perde todo esse acesso à rede. Então, eu só consigo fazer todo esse meu gerenciamento. Então, eu tenho duas formas de fazer a resposta, né? Ou utilizando o SQL lá para coletar informações e lá o SQL, cada consulta fica guardada. Aqui não, aqui eu executo comandos como se estivesse no próprio sistema operacional. No tocante ao Windows, ele permite apenas, por enquanto, né, está indo em processo de desenvolvimento, dele poder também interpretar comandos PowerShell. Nesse momento, ele só interpreta comandos lá do prompt de comando lá do CMD. Já no Linux, não. No Linux, ele interpreta os comandos, Linux e Mac, né? Ele interpreta os comandos do Bash. Então, os comandos, history, ls, id, enfim. Todos esses comandos ele consegue interpretar tranquilamente. Então, você consegue, estando como se você estivesse diretamente na máquina, fazendo a execução daqueles comandos. Tá? Então, tudo isso você consegue fazer integrando uma solução de CIEM com EDR. Tá? Claro, se você quiser, você também pode escalonar isso aqui, né? E aí chama de XDA, e ele vai ser estendido essas funcionalidades para serviços que estejam na cloud. Né? Isso é claro, né? Se você quiser, né? Não é obrigado. Talvez você nem tenha essas funcionalidades. Tranquilo? Então, deixa eu só voltar aqui, apresentação. Bom, e sobre o curso, tá? O curso está com esse valor aqui, tá? Um curso novo, tá? Que ele tem a ideia que a gente possa, de fato, explorar, né, ao vivo, essas funcionalidades. Então, vou tentar criar um deployment para que vocês também criem máquinas e enviem para esse deployment, criar um acesso para vocês também gerenciarem e até mostrar como é que vocês fazem esse gerenciamento, né? Então, assim, para quem está na live, vai ter um desconto. Eu vou passar o cupom para vocês, tá bom? Você pode utilizar, então vai sair para o valor de R$ 150, tá? Então, a data prevista é o dia 29 desse mês, tá? Então, vai ser um sábado, dia todo, e domingo, metade de um domingo que ele vai fazer. Eu vou até fazer algumas experiências, né? Eu vou ver se o pessoal não achar tão interessante, eu posso botar durante a semana também, né? Às vezes o pessoal acha cansativo, enfim, a gente pode também, dependendo se tiver uma turma, se fechar a turma antes, a gente pode até negociar isso aí, tá? Bora fazer a última semana, né? De segunda a sexta, também não tem bronca nenhuma, tá? Ou senão, bora manter dia 29. A gente pode ir alinhando isso aí, tá? Bom, veja, quem adquirir o treinamento pelo valor cheio, aí eu vou disponibilizar o que está lá na Udemy, tá certo? E o simulado da Security Plus. Então, são 450 perguntas que tem lá para você se preparar para quem vai fazer a prova da Security Plus, a nova versão, a 701, tá? Então, são 5 simulados lá, né? Com 90 questões. Então, tem bastante questão para você trabalhar. Então, se você comprar pelo valor cheio, você vai ganhar esses dois, vai ter esse bônus, né? O curso já tem de fundamentos, que é uma visão geral que eu dou, né? Não é o ao vivo, que é esse aqui. E vai ganhar também a certificação lá a certificação não, tá? O simulado para a certificação da Security Plus. Ou se você quiser comprar aqui, pelo valor, eu vou te dar o cupom, você adquire lá pelo cupom, o valor que vai sair por R$ 150, tá? Então, essa é a ideia aqui. Por que que eu estou trazendo ele ao vivo, esse curso? Ou seja, um upgrade daquele que tem lá. Porque eu percebi que algumas pessoas queriam algo assim, queriam fazer, né? Fazer, tirando as perguntas. Claro, essas plataformas, elas disponibilizam um fórum para que você tire a dúvida, mas às vezes não é a mesma coisa. Você até está fazendo lá, eita, eu faço e você faz, por exemplo. Eu mostro uma coisa, tá? Coleta essa informação desse jeito, faz aí. Aí você, sei lá, deu um erro, uma coisa, e tenta resolver, né? Naquele percurso ali. Entendeu? Então a ideia do ao vivo é isso, é para a gente poder estreitar laços, né? E acrescentar um pouco mais, né? De recursos que já tem lá. Tá bom? Ah, mas eu já tenho o curso da Udemy. Não, então beleza. Tá? Então, esse aqui vai complementar ainda mais aquele curso que tem lá. Tá? Porque aquilo ali é mais uma visão geral. Tá certo? Bom, pessoal,
Eu vou Ô, deixar aqui aberto para dúvidas, tá? Deixar o QR Code. Esse QR Code vai levar lá é, para o meu Linktree, né, que tem o curso, o link do curso. Eu vou também deixar aqui o link no chat. Eu vou tirar o compartilhamento porque eu não consigo ver o compartilhamento. Com o compartilhamento eu não consigo ver o chat. Eu vou colocar também o cupom de desconto para vocês aqui, tá? E vou deixa deixar aberto para eu, perguntas. deixa eu só falar uma coisinha antes de abrir perguntas. Eu tô meio doente hoje, por isso eu tô tão calado. Pessoal, quem quer ter experiência prática e não tá indo no mercado de trabalho, curso feito esse de Wagner, curso feito quem tá fazendo curso com a gente aí, tá vendo? Elas abrem oportunidades. Vocês vão ter atividade prática. Você vai botar a mão na massa fazendo. Não é um curso em que tu vai ver um vídeo e vai fazer. É um curso que você vai botar a mão na massa, vai surgir problema na hora, vai resolver com vaga na hora para fazer. Vai. E é assim que é no dia a dia. No dia a dia acontece problemas, no dia a dia acontecem resoluções. E são esses cursos práticos que trazem essa resolução, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é network, pessoal. Você fazendo networking com uma turma ao vivo é muito mais impactante, é muito melhor você conhecer a galera, conhecer os amigos, feito digo os alunos dos outros cursos. O cara que tá estudando com você, amanhã pode ser seu colega de trabalho, amanhã pode ser seu chefe, né? Então as indicações elas acontecem, elas funcionam. O Wagner sabe disso aí também, né? E aproveitem o valor. Você vai pegar um pacotão, você vai pegar Simulada Script Plus, que é uma certificação que é muito bem vista no mercado, que está em alta, né? Eu tenho ela, a Wagner tem ela, né? Você pega o simulado da prova, lembrando que é o simulado, né? Não é a prova. Você vai ter experiência prática de uma ferramenta em que vocês têm aqui o único contribuidor do Elastic Gold no Brasil que fala de Elastic Security, que é o Wagner, né? Tem um conhecimento absurdo em Elastic e em Threat Hunt principalmente. Então aproveitem, divulguem para os amigos de vocês, divulguem para a galera que é da turma de vocês aí do curso que tá fazendo com a gente aí da S-Squad que não conseguiu entrar na live. E aproveite essa promoção. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando vocês. Acho que eu tirei o compartilhamento, foi? Ou não? Não, ele tá compartilhando ainda. Agora o Josiel, ele levantou a mão aqui também, quer perguntar. Tá, deixa eu só voltar aqui. Rapidinho, José. Quando você faz a sua inscrição lá no, na plataforma da Hotmart, tem esse documento aqui, ó. Que esse documento é justamente um overview, tá? Isso aqui é só um overview. Vai ter bem mais coisas, tá? Vai ter bem mais coisas aqui. É só para você ter uma visão geral. Então, ele tem um acesso ao grupo lá, tá? Ao grupo do Zap. Então, eu deixei o acesso no meu LinkedIn. Tá? Por quê? Porque se você adquirir pelo valor cheio, você me avisa lá no LinkedIn, eu gero o cupom, aí você vai ter acesso lá ao, aos dois treinamentos, né? E o acesso ao grupo aqui, ó, dos alunos. Ou seja, por que esse grupo dos alunos? É justamente onde eu vou disponibilizar o link de acesso. Porque na Hotmart lá só tem esse documento lá. Você vai ver vídeo. Só vai ver o vídeo quando a gente gravar e subir, tá? A gente vai subir o vídeo e você vai ter lá o acesso ao vídeo. Mas até então não tem. Então, a ideia é que você acesse o documento, acesse o grupo aqui, tá? Se você não me tem no LinkedIn, se conecta lá comigo, para a gente poder ir trocando as ideias. Tá? Claro, depois a gente vai abrir o grupo, mas a princípio a gente só vai deixar o grupo fechado somente para, na hora, a gente mandar o link de acesso para o pessoal, certo? E algumas informações específicas. Aí você acessa a plataforma, tá? E pode entrar em contato comigo ou já vai direto aqui para o grupo, tá? O grupo ele tá travado, né? Então, ou seja, só tem permissão de entrar quem a gente habilita. Por quê? Porque aí eu vou conferir, né? O teu número de celular. Outra coisa importante, o número de celular lá na plataforma da Udemy, né? E o e-mail e tal. Deixa lá tudo certinho. Porque como é o grupo lá aqui no Zap, então ele vai mostrar pelo número, né? Até se você tiver o seu nome lá no Zap também facilita, mas pelo número a gente vai ver e vai ver se de fato você tem acesso ao treinamento. Então, não compartilha, tá? Porque a gente vai fazer essa checagem, tá bom? Com vocês. Então, seria basicamente isso aí. Então, se você adquirir lá pelo valor cheio, só encerrar aqui, vou encerrar aqui a gravação que eu vou compartilhar. Então, se você adquirir aqui pelo valor cheio, né? Aí você vai ter acesso
os dois treinamentos, tá? Que é o simulado e o fundamento de CIEM, tá? Ou se você quiser fazer pelo desconto aqui que eu vou dar, não tem problema nenhum, você pode fazer também. Eu vou agora passar, vou deixar aberta perguntas e vou respondendo e passando aqui no chat o link de acesso ao curso e o desconto. Pronto, Wagner. Eu posso falar aqui algumas perguntas no chat? Pode? Pronto. O Wellington, ele falou: Eu sou analista de dados, júnior, para migração para cybersecurity. Indica já estudar essa parte de threat hunting ou na parte de N1? Tá fazendo o quê? Análise de dados, é? Analista de dados. O Hunter ele vai trabalhar, a gente trabalha muito com dados, né? Você pode, na verdade, você tem que começar com os fundamentos, né? Os fundamentos que a gente fala é o conhecimento em sistemas, né? Operacionais, Windows, Linux, um pouco de redes, para você poder também, um pouco de programação, né? Para você fazer scripts, né? E aí depois você começa a absorver a parte de segurança mesmo, entendeu? Você tem. Aí seria, acho que você tem que começar pelo básico mesmo, né? Tal de análise. Se você tem um conhecimento de gerenciamento de um sistema, consegue instalar um sistema Windows e Linux, tal, não tem muita, e consegue dar alguns comandos, você pode fazer esse treinamento com a gente, tá? Por quê? Porque a ideia é, eu vou ensinar você, por exemplo, a coletar os dados. O que é que eu vou coletar de um host Linux, Windows? Então, eu vou mostrar lá, ó, a parte onde tem os diretórios que tem os logs do Windows é esse aqui. Então, a gente vai precisar dessas informações. Então, como é que eu coleto essa informação? Então, a gente vai lá para o CIEM, aí eu mostro, ó, a gente integra dessa forma e coleta essas informações. Aí seria interessante fazer. Pronto. O Wellington também perguntou se esse treinamento serve para quem está começando a estudar a área e não atua na área, ou seja, se ele é um treinamento inicial, mais intermediário. A ideia desse treinamento aqui é o seguinte, pelo menos o aluno ele tem que ter o conhecimento do gerenciamento, né? Básico, do Windows, do Linux. Por quê? Porque ele vai precisar para executar comandos. Então, eu vou fazer a instalação de um agente. Então, eu vou precisar executar alguns comandos. Não é coisa de outro mundo, mas que ele consiga os comandos básicos, né? LS, CD, né? Para entrar dentro de um diretório. Entendeu? Então, dá para você fazer. Dá para você entrar no curso e já começar, assim, dar uma olhadinha. Comandos básicos de Windows, de Linux. Tá? Não é tão avançado, não. Assim, de coisas que, complicado, porque o trabalho braçal que vai fazer mais é o agente, né? O agente que vai fazer a coleta. Aí a gente vai só identificar qual local do log específico que a gente precisa e vai coletar. Mas É, aí, lembrando, pessoal, só lembrando, pessoal, que independente do curso que você faça, independente do curso que você faça, vocês precisam ter os fundamentos. Seja o curso da gente, seja curso externo, você só vai conseguir, vamos dizer assim, ter uma caminhada mais tranquila se você tiver a base. A base é o que, Eric? Conhecer de redes, conhecer de um pouquinho de Linux, né, de sistema operacional, né? Ter uma noção, pelo menos, de programação. Você não precisa ser programador, mas, pô, precisa aqui, sei lá, automatizar uma tarefa. Eu preciso, mesmo que seja para pedir para o ChatGPT, até você fazer uma pergunta no ChatGPT, você tem que saber o que você está perguntando no ChatGPT. Então, ter essa noção de fundamento, elas são de suma importância. Então, independente do curso que você faça na sua vida, na forma geral, principalmente segurança, é necessário que vocês estudem a base. Porque se você for um cara que só executa a ferramenta, pode acontecer que essa ferramenta amanhã ela mude, ela seja descontinuada, ou que, por exemplo, surja para você uma situação que você não tenha recurso de pesquisa, e se você não tem a base, você não consegue andar para frente, você não consegue evoluir. Você vai se sentir que está dando um downgrade, vamos dizer assim, em relação à sua carreira. Então a base, ela é sempre importante. Às vezes quando vai lá, revisa ela, aprende uma coisa nova, e isso acontece muito com todo mundo, tá? Acontece comigo, acontece com o Wagner. A gente tá com uma atividade que a gente precisa ver, né? E muitas vezes a resolução dela é uma coisa que a gente nem lembrar mais, porque tá lá no começo que a gente aprendeu. A gente vai lá, revisa, isso, tá, isso aqui foi aqui e tal, isso aqui. Então, ter a base, ela independe de qualquer custo, tá?
O curso ele vai ensinar introdutório, vai ensinar ferramental, mas tem que saber dar um LS, tem que saber dar um CAT num Linux, se você vai fazer uma instalação num Linux, dar uma permissão num arquivo, por exemplo, né? Tem que entender de redes, mas vai trabalhar com ciência e saber de rede. Não tem como. O Wagner tá aí a prova disso. Não tem como. Você vai trabalhar com redes e saber com ciência e saber de rede. Mas trabalhar com IR e saber de rede. Não dá, né? Você precisa minimamente saber como é que funciona as camadas de redes, né? Modelo OSI, né? Saber um pouquinho de. Assim, claro que você não precisa ser o mestre disso, não, tá? Mas que você saiba lidar com as situações que elas vão aparecer, né? O Josiel tinha botado uma pergunta, acho que já desistiu. Pode perguntar, Josiel. Oi, boa noite. Ouvem? Boa noite. Aham. Não, eu não desisti ainda, só cansei virtualmente. Mas primeiro eu quero agradecer aí pela oportunidade. Participar do treinamento da RS Squad tem sido muito bacana. Eu que tenho um background vindo da parte de NOC, conhecer mais, ter essa certa vivência, vamos colocar assim, conhecer as ferramentas, a teoria sobre isso tem sido muito bacana. Eu vou fazer duas perguntas, enfim. A primeira é, a gente viu que a solução ali do Elastic, ela é bem robusta, e eu queria saber se ela, por exemplo, numa única assinatura, ela engloba tantos módulos para soluções EDR e XDR, e a outra pergunta, ela está relacionada ali com a parte da integração que já vem embutida na plataforma para entender alguns riscos, ameaças e vetores ali que estão vinculados com o MITRE-ataque, mas, por exemplo, pessoas que estão em posições de liderança, por exemplo, um DPO, como que pode utilizar, por exemplo, outro framework, o NIST, para trazer esse lado mais direcionado para administrativos, porque o MITRE está relacionado mais, que a gente sabe, para as técnicas e as táticas e Uhum. voltados para o profissional mesmo, e enquanto o nicho está mais para as boas práticas, né, mais ali a nível executivo, né? Sim. Então, eu gostaria de entender como que, por exemplo, um DPO ou qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança consegue utilizar o framework do NIST, né, em cima da plataforma para trazer resultados em apresentações para o corpo de direção e enfim, né? Não sei se foi claro, se fez entendível. Sim. Sim, fez. Então, a gente trabalha com a ferramenta do SIM ali para mais a parte tática, né? Então, o que é que você. Para um DPO, para que ele serviria? Para auditoria, por exemplo. Então, existem dashboards que eu consigo auditar os acessos dos usuários. O horário que ele fez logon, falhas de logon, a questão de se o usuário foi bloqueado, quem foi que bloqueou aquele usuário, se a senha foi resetada, enfim, tem esses dados que eu consigo trazer, entendeu? A ideia é que você utilize a ferramenta para o monitoramento, mas que esses dados eles possam ser consultados. Por exemplo, eu posso me conectar com a solução de Power BI e posso extrair alguns dados específicos que eu quero, de algumas telas que eu tenho ali. Entendeu? Eu posso fazer isso. Então, assim, é uma parte mais tática. Aí, como eu te disse, se ele quiser compliance, por exemplo, auditoria da ISO 27001. Então, o auditor ele chega lá e na 27002, né, que é o anexo A, ela diz lá que você tem que ter o registro do pessoal, né? Usuários, por exemplo. Registro de acesso, né? O horário que logou e tal, enfim, uma coisa bem granular. Então, você consegue ter ali. Uma daquelas telas que eu mostrei, você consegue ter essas informações. Entendeu? Então, assim, o CIEM a gente vai utilizar na parte mais tática, tá? Então, assim, no SOC, operacional, tal, parte mais técnica, fazer um hunt. Agora, quando eu quero compliance, por exemplo, armazenamento de período que eu vou armazenar aqueles dados. Então, eu estou sobre o Marco Civil. Então, o Marco Civil ele pede que pelo menos 6 meses a um ano você guarde esses logs de registro para acesso, né? Então, sim, você consegue guardar isso, as informações. Então, você consegue buscar. Pode ver ali que eu coloquei os últimos 7 dias, mas aí você poderia ter 30 dias, 60. Então, você pode fazer essa busca de ter períodos mais longos. Mesma coisa para LGPD também, né? Ou seja, LGPD, qual seria o cenário? Alguém acusa a tua empresa de vazamento de dados. Então, você vai procurar algum indício.
né? Um pessoal de IR, por exemplo, ou de Hunt, vai lá fazer uma busca para poder identificar se de fato houve esse vazamento de dados e onde é que foi esse vazamento de dados. E se não conseguir, né? Por que que um ativo ele não está sendo monitorado? Tá? Então, seria basicamente isso. Você pegaria o que o requisito de uma norma ela exige, né? Ou ela recomenda, e adequaria para aqui. PCI DSS também, ela fala sobre a questão do armazenamento e monitoramento dos logs. Então, você consegue fazer com a ferramenta de SIEM, de EDR também. Por quê? Porque você vai estar coletando e monitorando aquele host, além, né, de fazer uma camada de proteção. Tá? Então, o que eu poderia sugerir, quando é uma pessoa, quando é uma função de DPO, por exemplo, né, ele poderia consumir esses dados. Poderia solicitar, sei lá, um formato CSV, jogar para dentro de uma outra ferramenta e começar a fazer um dashboard, tá? Porque às vezes o pessoal quer utilizar um CIEM para fazer tudo, dashboard para tudo. Aí acontece o seguinte, fica pesada a máquina, né? Por quê? Porque tudo o que você tem lá de dashboard, você vai consultar aquela informação. E muitas vezes fica uma informação lá que você está coletando e não é bom, né? Aliás, não vai servir para o seu monitoramento. Aí, não sei se ficou claro para você. Ficou sim, foi objetivo e esclarecedor. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma dúvida? Tal? No chat eu acho que foram todas. Todas, né? Bom, pessoal, quero agradecer a vocês mais uma vez, tá certo? Então, siga a gente aí nas redes sociais, nosso LinkedIn. Nosso site daqui a pouco tá pronto também, mas a gente tem lá, né? Nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Então, segue lá a gente, compartilha, curte, né? Vai ter aí o treinamento, a gente já está compartilhando também, né? Treinamento de IR, o, o novo agora, né? Que vai ter reformulado, como a gente faz, a gente sempre procura é, trazer coisas novas, tá? Então ele tá reformulado, né? Então o pessoal vai estar terminando agora a terceira turma e vamos começar uma nova turma agora já com o novo formato, tá? Então assim, a comunidade da gente também a gente colocou o link lá aqui para vocês, então quem também não faz parte, entra lá na nossa comunidade. Por quê? Porque a gente vai estar sempre divulgando. Por exemplo, acho que semana que vem já vai ter outra live. Tá? Então a gente vai sempre estar trazendo também lives aqui para poder trazer profissionais para conversar com vocês sobre o mercado de trabalho, sobre alguma coisa técnica também, alguma solução nova. Tá? Então aí a gente vai consolidando essa comunidade, deixando ela mais forte. Tá? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Agradecer a vocês novamente, muito obrigado por terem participado e fico à disposição aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá na comunidade de algum grupo que a gente está fazendo parte, tá bom? O código tá aí, tá certo? Disponível e forte abraço para vocês, pessoal. Até mais.